Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia, onde abordamos temas relevantes para a fé cristã a partir de uma perspectiva reformada e fundamentada na autoridade suprema das Escrituras. Nesta série sobre a cosmologia bíblica, temos explorado como a palavra de Deus deve ser a nossa autoridade final em todas as questões, incluindo a cosmologia, desafiando as ideias modernas que contrariam a revelação divina. No vídeo de hoje, intitulado Respostas às Objeções, a Bíblia como a resposta final, lidaremos com as principais objeções levantadas contra a visão bíblica da cosmologia. Vamos analisar essas objeções à luz do pressuposicionalismo e demonstrar como a autoridade da Escritura prevalece sobre argumentos baseados em empirismo, racionalismo humano ou qualquer outra fonte que tente competir com a palavra de Deus. Fique comigo enquanto desmontamos essas objeções e reafirmamos que a verdade bíblica permanece firme e inabalável. Desde já, eu peço que deixe seu like, curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Para começarmos a tratar das objeções, é fundamental lembrar que a nossa abordagem parte do pressuposto inegociável de que a Bíblia é a autoridade final e infalível sobre todas as áreas do conhecimento, incluindo a cosmologia. Qualquer argumento que contrarie a Escritura é, por definição, um erro e deve ser excluído, pois rejeita a revelação divina como o fundamento da verdade. Pois bem, então vamos à primeira objeção, que é: a Bíblia não é um livro de ciência. Pois bem, essa é uma das objeções mais comuns levantadas contra o uso da Bíblia como fonte para a cosmologia. O argumento é que a Escritura é apenas um texto religioso ou moral, sem relevância para questões científicas. Bem, essa objeção parte de uma falsa dicotomia entre ciência e teologia. A Bíblia é a revelação do Deus Criador, que governa todas as coisas e é a fonte de toda a verdade. Se Deus é o autor tanto da criação quanto da Escritura, então a verdade revelada na Bíblia é perfeitamente consistente com a realidade. A tentativa de limitar a Bíblia a questões exclusivamente espirituais ou até morais é, na verdade, uma tentativa de desconsiderar a autoridade divina sobre o mundo físico. Além disso, a própria ciência moderna é construída sobre pressupostos que dependem da cosmovisão cristã, como a uniformidade da natureza e a lógica. Esses fundamentos não podem ser justificados fora da revelação bíblica. Portanto, longe de ser irrelevante para a ciência, a Bíblia é a base sobre a qual qualquer investigação legítima deve ser construída. Pois bem, vamos então à objeção 2. A cosmologia bíblica é apenas uma visão antiga e culturalmente limitada. Bem, outro argumento frequentemente levantado é que as descrições cosmológicas da Bíblia, como o firmamento ou a Terra estabelecida, refletem somente as crenças primitivas de povos antigos, sem relevância para o pensamento moderno. Pois bem, essa objeção ignora a natureza da inspiração divina.
A Bíblia não é produto do pensamento humano limitado. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. As descrições cosmológicas presentes nas Escrituras não são meras opiniões culturais, mas revelações da verdade divina. Além disso, essa crítica frequentemente parte de uma visão evolucionista da história, que pressupõe que o pensamento moderno é inerentemente superior ao pensamento antigo. Tal suposição é um exemplo de arrogância epistemológica, rejeitando o fato de que a sabedoria de Deus é infinitamente superior ao conhecimento humano. 1 Coríntios 1:25. Objeção 3. Imagens de satélites e avanços científicos refutam a cosmologia bíblica ou terra plana. Pois bem, essa objeção apoia-se na ideia de que as imagens e dados produzidos por instituições como a NASA comprovam uma cosmologia esférica e, portanto, refutam as descrições bíblicas. Primeiro, como pressuposicionalistas, rejeitamos qualquer forma de evidência que se apresente como neutra ou independente da cosmovisão de quem a interpreta. Os dados empíricos, incluindo imagens e medições, não falam por si mesmos. Eles são interpretados à luz dos pressupostos daqueles que os analisam. Nenhum método empírico pode provar qualquer coisa e autenticar algo. Quando a ciência moderna opera a partir de pressupostos antibíblicos, ela inevitavelmente chega a conclusões que contradizem a Escritura. Além disso, é importante destacar que muitas das supostas provas da cosmologia moderna dependem de imagens e modelos que podem ser manipulados para sustentar uma narrativa específica. A história está repleta de exemplos de fraudes e manipulações na ciência, especialmente em áreas que contradizem diretamente a palavra de Deus. Objeção 4. Os cristãos não precisam se preocupar com cosmologia, desde que creiam em Jesus. Por fim, há quem argumente que a cosmologia é uma questão secundária e que o foco dos cristãos deve estar apenas no Evangelho. Embora a salvação em Cristo seja o coração do Evangelho, a fé cristã não é limitada a questões espirituais. Deus nos chama a reconhecer sua soberania sobre todas as áreas da vida, incluindo o conhecimento do mundo que Ele criou. A cosmologia bíblica não é só uma questão acadêmica, mas uma expressão da nossa fidelidade à revelação divina. Ignorar a cosmologia bíblica é abrir mão da verdade de Deus em uma área crucial do conhecimento, permitindo que a cosmovisão secular molde o pensamento e a prática dos cristãos. Isso compromete a nossa fidelidade a Deus e abre caminho para outras concessões à autoridade humana. Objeção 5. A interpretação literal da cosmologia bíblica é um erro hermenêutico. Alguns críticos argumentam que passagens como Gênesis 1 e Salmo 104 não devem ser lidas literalmente, mas sim como metáforas ou poesia, sem implicações cosmológicas reais. Bem, essa objeção ignora que a Bíblia se interpreta a si mesma. Quando analisamos as Escrituras, vemos que a linguagem usada para descrever a criação do mundo é consistente e repetida ao longo de toda a revelação bíblica. O firmamento, as águas acima, a terra estabelecida e outros aspectos da cosmologia são apresentados não como meras figuras de linguagem,
mas como realidades ordenadas por Deus. Além disso, essa crítica assume que a interpretação literal é errada por princípio, sem considerar que a Bíblia define a sua própria hermenêutica. Se aceitarmos que Gênesis 1 é meramente simbólico, por que não fazer o mesmo com outros relatos históricos, como a ressurreição de Cristo? Pois bem, essa abordagem leva ao liberalismo teológico e à rejeição da inerrância bíblica. A Escritura não apresenta a cosmologia bíblica como uma metáfora, mas como uma descrição objetiva da criação. Portanto, nossa interpretação deve ser baseada na exegese fiel e não em impressões externas de filosofias humanistas ou não cristãs naturalistas. Objeção 6. Se a cosmologia bíblica fosse verdadeira, os cientistas cristãos a defenderiam. Pois bem, muitos argumentam que se a cosmologia da Bíblia estivesse correta, haveria mais cientistas cristãos apoiando essa visão. Como a maioria dos cientistas ditos ou considerados cristãos aceita o modelo da Terra esférica, isso provaria que a visão bíblica não deve ser tomada literalmente. Bem, esse argumento comete a falácia da pressão social, né? É a falácia chamada ad populum, assumindo que a verdade é determinada pelo número de adeptos ou pessoas que concordam com ela. No entanto, as Escrituras deixam claro que a humanidade, em seu estado natural, está em rebelião contra Deus. Mateus 7, 13 a 14. O fato de que a maioria dos cientistas aceitam o modelo secular não significa que ele seja verdadeiro. Além disso, muitos cientistas ditos ou considerados cristãos são influenciados pela cosmovisão humanista secular, desde sua formação acadêmica. As universidades, os centros de pesquisa e as agências científicas operam sob uma estrutura filosófica naturalista e antibíblica, e qualquer desvio desse paradigma é fortemente reprimido. O medo de represálias, perda de emprego e ostracismo faz com que muitos simplesmente aceitem a cosmologia moderna sem questioná-la. Por fim, a verdade de Deus não depende da aprovação humana. Se a Bíblia ensina uma cosmologia específica, essa é a verdade, independentemente de quantos cientistas a aceitam ou rejeitam. Objeção 7. A Bíblia ensina uma terra esférica em Isaías 40, 22. Alguns afirmam que Isaías 40, 22, que menciona o círculo da terra, prova que a Bíblia ensina um modelo esférico. Bem, o termo hebraico usado para círculo em Isaías 40, 22 é hug, que significa um círculo plano ou um círculo bidimensional, e não uma esfera ou círculo tridimensional. Se Isaías quisesse descrever uma esfera, ele poderia ter usado o termo hebraico específico para esfera, que é dur, que aparece em outros textos bíblicos. Além disso, Isaías 40, 22 descreve Deus estendendo os céus como uma cortina, o que está em perfeita harmonia com a cosmologia bíblica de um firmamento sólido. Não há nada no texto que sugira uma terra esférica flutuando no espaço. Essa interpretação é uma tentativa de forçar a visão moderna dentro do texto bíblico, em vez de deixar a Escritura falar por si mesma.
Oitava objeção: se a Terra fosse plana, deveríamos ver a borda. Uma objeção comum é que, se a Terra fosse plana, seria possível viajar até sua borda e observá-la diretamente. Essa objeção parte do pressuposto errôneo de que a cosmologia bíblica descreve a Terra como um disco isolado no espaço, o que não é o caso. A Bíblia ensina que a Terra é cercada por um firmamento sólido e que há limites estabelecidos por Deus. Jó 38, 8-11, Provérbios 8, 29. Além disso, muitas áreas do extremo sul da Terra são altamente restritas e militarizadas, como a Antártica, né? Pois bem, que é regulada por tratados internacionais. Isso impede qualquer exploração livre dessas regiões. Se não há acesso total a essas áreas, como alguém poderia afirmar que viu toda a extensão da Terra? O argumento de que deveríamos ver uma borda ignora a estrutura da criação conforme descrita na Escritura e assume erroneamente um modelo simplista que não corresponde ao ensino bíblico. A restrição de acesso a áreas como a Antártida levanta uma questão importante. O que está sendo escondido? O Tratado da Antártida, assinado por dezenas de nações, estabelece regras rigorosas que limitam a exploração livre dessa região. Embora seja apresentado como uma medida de proteção ambiental e científica, é razoável questionar por que uma das áreas mais remotas e inóspitas do mundo exige tamanha regulação. A realidade é que a Antártida poderia conter evidências claras da verdadeira cosmologia bíblica, que desmentem o modelo aceito pela ciência moderna. Se, de fato, existe um limite físico da Terra, conforme descrito na Escritura, é do interesse da elite satânica mundial, os Illuminati, impedir que essa verdade seja descoberta. A censura, as restrições e as sanções impostas àqueles que tentam explorar essas áreas indicam que há algo que eles não querem que a população saiba. Esse controle sobre a Antártida também se alinha à estratégia geral de manter a narrativa secular dominante, silenciando qualquer tentativa de questionar o modelo esférico. As organizações internacionais, como a ONU e a NASA, atuam como guardiões dessa narrativa, enquanto governos de todo o mundo seguem obedientemente suas diretrizes. Objeção 9. As viagens aéreas provam a esfericidade da Terra. Outro argumento comum é que as rotas de voo, especialmente as viagens internacionais, seriam impossíveis em um modelo de Terra plana. Esse argumento parte de dois pressupostos equivocados: que todas as rotas de voo são determinadas pela lógica geográfica, e segundo, que as pessoas comuns têm acesso irrestrito aos dados reais de voo. Na verdade, as rotas aéreas são projetadas para seguir interesses econômicos, geopolíticos e de segurança, e não para demonstrar a suposta esfericidade da Terra. Além disso, há uma série de voos que não fazem sentido no modelo esférico, mas que se alinham perfeitamente com um modelo de Terra plana. Mais importante, o argumento das viagens aéreas depende de confiar cegamente nas informações fornecidas pelas autoridades aeronáuticas e pelas grandes corporações, assim como no caso das imagens da NASA. Essas provas dependem de pressupostos naturalistas e empiristas, que rejeitamos como incompatíveis com a autoridade e epistemologia bíblica.
Décima objeção. A Terra plana é apenas uma teoria conspiratória. Muitos descartam a ideia da Terra plana, alegando que é uma teoria da conspiração, sem base científica. Essa acusação ignora que a própria Escritura é frequentemente rejeitada pelo mundo como conspiratória ou irracional. O mundo, sob a influência de Satanás, está em constante rebelião contra Deus e sua palavra. João 8,44. Qualquer ideia que desafie o sistema humanista e secular é rotulada como conspiratória, para ser desacreditada sem uma análise séria. Além disso, a acusação de teoria da conspiração é usada para evitar o debate e silenciar questionamentos legítimos. No entanto, a história está cheia de exemplos de conspirações reais que foram reveladas ao longo do tempo. Por que seria diferente no caso da cosmologia bíblica? A verdade é que o modelo de Terra plana não é uma teoria, mas a descrição da criação conforme revelada pelo Criador. Rejeitar essa visão é rejeitar a autoridade da Bíblia e sucumbir às mentiras do mundo. Objeção 11. Os satélites e a tecnologia moderna provam o modelo esférico. Críticos afirmam que os satélites em órbita e tecnologias como GPS e telecomunicações dependem de um modelo esférico da Terra. Essa objeção assume que as informações fornecidas pelas agências espaciais e pelos governos são verdadeiras. No entanto, há razões para duvidar dessas alegações. Primeira razão. Os satélites podem ser balões de alta altitude. Grande altitude, né? Melhor dizendo. Há evidências de que muitos satélites são, na verdade, balões lançados pela NASA e outras organizações. Isso explicaria como a tecnologia funciona sem depender de um modelo esférico. Segunda razão. A confiabilidade das agências espaciais. A NASA, por exemplo, tem um histórico de manipulação de imagens e dados. Se não podemos confiar nas informações fornecidas por essas instituições, como podemos aceitar suas alegações sobre a Terra? Terceira razão. A tecnologia moderna não depende da esfericidade. Sistemas como GPS e telecomunicações podem funcionar perfeitamente em um modelo de Terra plana, utilizando torres terrestres e balões em alta altitude. Portanto, a existência de satélites e tecnologias modernas não prova nada contra a cosmologia bíblica. Objeção 12. As fases da Lua e os eclipses provam a esfericidade da Terra. Críticos da cosmologia bíblica frequentemente argumentam que as fases da Lua e os eclipses lunares são causados pela sombra da Terra esférica, bloqueando a luz do Sol. Segundo eles, esse fenômeno só seria possível se a Terra fosse um globo girando ao redor do Sol. Esse argumento assume como verdade o modelo heliocêntrico e a esfericidade da Terra, antes mesmo de examinar as Escrituras. No entanto, ao olharmos para a revelação divina, percebemos que a Bíblia descreve a Lua como uma luz própria, e não como um corpo que somente reflete a luz do Sol. Gênesis 1,16. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Isaías 13:10. Porque as estrelas dos céus
e os seus astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Se a lua fosse apenas um refletor da luz solar, essas passagens fariam pouco sentido. Mas, se entendermos que a lua tem sua própria luz, conforme revelado na Escritura, então as fases e eclipses não são resultado da sombra da Terra, mas sim de um mecanismo próprio da Lua, ordenado por Deus. A inconsistência do modelo heliocêntrico também se evidencia pelo chamado eclipse Selenelion. Selenelion, nome complicado, né? Um pouquinho. Que ocorre quando a Lua está visível acima do horizonte, ao mesmo tempo em que supostamente está na sombra da Terra. Esse fenômeno deveria ser impossível se a Terra fosse uma esfera, lançando sombra sobre a Lua. Objeção 13. Se a Terra fosse plana, veríamos o Sol e a Lua no céu ao mesmo tempo durante um eclipse solar. Alguns argumentam que, se a Terra fosse plana, deveríamos ver tanto o Sol quanto a Lua no céu simultaneamente durante um eclipse solar total. Esse argumento parte de um equívoco. Ele assume que a luz se propaga no espaço, sem distorções, e que a atmosfera da Terra não afeta a nossa percepção da posição dos astros. Na realidade, a luz sofre refração atmosférica, e a maneira como enxergamos os astros pode ser influenciada por fatores como a densidade do ar e a perspectiva. Além disso, o próprio Deus ordenou o movimento desses corpos celestes de maneira que eles funcionem como sinais para a humanidade. Gênesis 1:14. A questão fundamental não é tentar encaixar os fenômenos observáveis no modelo heliocêntrico, mas sim reconhecer que a cosmologia bíblica é a única que faz sentido à luz da revelação divina. Objeção 14. Se a Terra fosse plana, as estrelas não deveriam se mover de maneira diferente no hemisfério sul. Críticos argumentam que, se a Terra fosse plana, o movimento das estrelas deveria ser igual em todas as partes do mundo e não variar conforme a latitude. Essa objeção parte da suposição de que a posição das estrelas só pode ser explicada pelo modelo heliocêntrico e esférico. No entanto, a Bíblia nos diz que as estrelas estão fixas no firmamento, sustentadas por Deus. Jó 9:9 diz: Ele fez a Ursa, o Órion e as Pleiades, que é as constelações do sul. Salmo 19:1 vai dizer: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A questão das constelações vistas no céu noturno pode ser explicada pelo próprio modelo do domo ou firmamento sólido, no qual as estrelas são pequenas luzes posicionadas acima da Terra, não objetos gigantes a anos-luz de distância. Se as estrelas estão presas no firmamento e a Terra está abaixo delas, é natural que sua posição aparente varie conforme a localização do observador. Isso se alinha com a ideia de que o firmamento é uma estrutura física e real, e não um conceito abstrato do espaço infinito, como a ciência secular propõe. Objeção 15. Se a Terra fosse plana, as estrelas não deveriam ter paralaxe? A paralaxe estelar é o suposto deslocamento aparente das estrelas quando vistas de diferentes pontos da Terra ou em diferentes épocas do ano. A ciência moderna afirma que esse fenômeno ocorre porque a Terra orbita o Sol.
Esse argumento depende de pressuposições não bíblicas. Primeira, que a Terra se move ao redor do Sol. Segundo, que as estrelas estão a bilhões ou trilhões de quilômetros de distância. Terceiro, que os dados científicos modernos são confiáveis. No entanto, se as estrelas são pequenas luzes colocadas no firmamento e a Terra é imóvel, então o conceito de paralaxe estelar perde sua base. O que os astrônomos chamam de paralaxe pode, na verdade, ser variações na própria estrutura do firmamento, causadas por fenômenos desconhecidos. A ciência secular depende de instrumentos e cálculos complexos para afirmar a existência da paralaxe, mas essas medições não podem ser verificadas por observadores comuns. Como sempre, o argumento repousa sobre a autoridade de um sistema científico que rejeita a Bíblia e a sua epistemologia. A cosmologia bíblica não somente resiste a todas as objeções levantadas, mas também fornece um fundamento muito mais sólido e coerente para explicar o mundo ao nosso redor. A ideia de que os movimentos da Lua, do Sol e das estrelas só podem ser explicados pela esfericidade da Terra é uma falácia, baseada em um sistema que ignora a revelação divina. A Bíblia já nos deu todas as respostas, e a verdadeira ciência está submissa à Escritura, não o contrário. Chegamos ao fim de mais um vídeo da série, e espero que as respostas às objeções apresentadas tenham demonstrado de forma clara e contundente que a cosmologia bíblica é suficiente para explicar a realidade ao nosso redor. A tentativa de usar argumentos baseados na ciência moderna, que frequentemente contradizem a palavra de Deus, é, em última análise, uma rejeição da autoridade divina e uma aceitação do humanismo secular. A cosmologia bíblica não é apenas uma questão de ciência, mas de fé, submissão e fidelidade à revelação divina. O que vemos hoje consiste numa batalha espiritual e religiosa por corações e mentes, e o ataque contra a verdade da criação é parte de uma agenda maior que visa desacreditar as Escrituras como a autoridade final. Nosso compromisso deve ser sempre com a verdade revelada por Deus, não importando quão amplamente aceita ou difundida seja a mentira. A Bíblia nos adverte: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3,4. Assim, encerro este vídeo reafirmando que as Escrituras devem ser nossa base inabalável, inclusive no campo da cosmologia. O mundo pode tentar ridicularizar e atacar aqueles que defendem a verdade bíblica, mas sabemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1,7. Bom, obrigado por assistir ao canal Reforma e Teologia. Se este conteúdo foi útil para fortalecer sua fé e trazer mais clareza sobre a autoridade da Palavra de Deus, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, vamos continuar defendendo a verdade bíblica em todas as áreas da vida. Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe a todos e um forte abraço.